Bora fazer um raio-x completo do fundo imobiliário VGIP11. A ideia aqui é usar só os dados do relatório mais recente dele para a gente entender se neste momento é uma boa opção de investimento. Ok, vamos começar com a pergunta que todo mundo quer saber. A pergunta que qualquer pessoa interessada em investir faria antes de colocar o dinheiro. Será que vale a pena? Primeiro, vamos direto ao ponto que mais preocupa: o risco de crédito. Ou seja, qual a chance do fundo levar um calote? E olha só, um número já salta aos olhos logo de cara no relatório. Atualmente, 2,1% de todo o patrimônio do fundo está em situação de inadimplência. Mas calma, o ponto-chave aqui é que essa inadimplência não está espalhada pela carteira toda, não. Ela está bem concentrada em um único ativo, o CRI Manhattan 196S. Isso, de certa forma, torna o problema mais fácil de acompanhar e, claro, de gerenciar. E a gestão está em cima do problema. A notícia que traz um alívio é a garantia, que é bem forte, cobrindo quase o dobro do valor da dívida. E mais, os outros 43 ativos do fundo estão todas em dia. Isso reforça bastante a ideia de que é um problema bem isolado. Beleza. Agora, vamos mergulhar na carteira do fundo para entender como o risco geral é construído. A carteira é bem grande, tem 44 operações diferentes, só que é importante notar, existe uma certa concentração. Se a gente juntar os 5 maiores devedores, eles já somam quase 30% do patrimônio. É um ponto que acende um alerta, sabe? Precisa ficar de olho. Aqui a estratégia do fundo fica claríssima. A carteira é quase que inteiramente uma aposta na proteção contra a inflação. Dá uma olhada. 99,4% dos ativos estão ligados ao IPCA. E isso não é por acaso, não. O próprio gestor deixa bem claro no relatório que o foco é esse mesmo: concentrar os investimentos em títulos que acompanham a inflação. Certo, entendida a estratégia. Vamos ver o que ela tem gerado na prática. Vamos falar de rentabilidade e, claro, da grana que cai na conta. Dando uma olhada nos últimos meses, a gente percebe uma pequena queda no rendimento que foi distribuído em setembro. Essa variaçãozinha é até normal, mas faz a gente se perguntar: de onde exatamente vem o dinheiro que o fundo distribui? E aqui vem uma boa notícia. A maior parte do resultado, uns 90%, veio da operação principal do fundo, que são os juros e a correção monetária. Isso é um ótimo sinal de saúde financeira, porque mostra que o fundo não depende de vendas pontuais de ativos para gerar rendimento. E para entender o motor que gera esse resultado, a gente precisa olhar para duas palavrinhas: duration, que é basicamente o prazo médio dos investimentos, e spread, que é o lucro extra, o prêmio que o fundo ganha além da inflação. Vamos ver os números disso? Então, na prática, o que isso significa? Que o fundo tem investimentos com prazo médio de 3,6 anos e que ele está conseguindo um retorno real de 8,46% acima da inflação. Esse é o prêmio que o fundo entrega por assumir o risco de crédito dos seus ativos. Bom, depois de juntar todas essas peças, de conectar todos esses dados, que conclusão a gente pode tirar desse relatório? Vamos responder aquela primeira pergunta mais crítica usando tudo que a gente viu até agora. A resposta parece ser sim. Os dados indicam que o risco está contido, bem isolado e que a gestão está trabalhando ativamente nele. Enquanto isso, o resto da carteira segue firme em dia com as obrigações. E é sobre os pagamentos mensais para os cotistas. Será que dá para esperar que eles continuem nesse ritmo? A distribuição parece ser sustentável, sim. A maior parte vem da operação principal, e o fundo ainda tem uma espécie de gordurinha para queimar, uma reserva de lucros de 32 centavos por cota que pode ser usada no futuro para manter os pagamentos estáveis. No fim das contas, o que essa análise toda nos mostra? Um fundo com um risco que parece controlado e com rendimentos que parecem sustentáveis, mas que depende totalmente da inflação. Então, a grande questão que fica no ar não é se o VGIP11 é bom ou ruim. A pergunta é outra. Olhando para o futuro da economia do Brasil, uma aposta tão concentrada assim na inflação ainda é a jogada mais inteligente a se fazer?